Pessoal, muito boa noite. Felipe Luna aqui falando. O Bruno me solicitou um vídeo para que eu falasse sobre a questão ocorrida no último Grande Prêmio entre as McLaren, né? E aqui está esse vídeo, dado que eu provavelmente não vou conseguir participar novamente hoje. Vocês podem ver aqui meus olhos, minha voz está alterada por uma amidalite. E além disso, estou exausto. Então essa é a minha pequena contribuição para o nosso Surtados do Asfalto de hoje. Vamos lá. Primeiro que eu vou aqui ser um pouco metódico no ponto de vista argumentativo e vou explicar sobre a origem da minha noção de jogo de equipe e depois eu comento pontualmente sobre o fato ocorrido entre Lando Norris e Oscar Piastri, tá? Bom, não é estranho para ninguém do canal que eu sou um torcedor que apoia o jogo de equipe, porque eu sei que a Fórmula 1 é um esporte de equipes, né? A Fórmula 1 não é um esporte individual, nunca foi, e imagino eu que nunca será, né? Eu sei que pro fã que torce para um piloto específico ou que quer ver uma disputa um pouco mais acirrada, né? Às vezes é interessante que haja uma disputa dentro da mesma equipe, né? E tivemos anos bem legais com isso, como o ano antológico de 88 entre Alain Prost e Ayrton Senna, o 2016 entre Nico Rosberg e Lewis Hamilton também foi um ano bem legal, dentre outros anos que tivemos aí disputas entre companheiros de equipe, né? Mas de qualquer forma eu sou favorável ao jogo de equipe porque a Fórmula 1 corre por equipes, ela não corre de maneira individual, né? E correr por equipes é não só mais importante para o esporte do ponto de vista financeiro, pontos de equipe valem mais do que os pontos para os pilotos, porque no fim do ano o campeonato que dá mais dinheiro é o campeonato de equipes, como também a estrutura em si no modelo de equipes não me deixa mentir, né? Caso a Fórmula 1 tivesse uma postura de ter a prioridade de disputa entre pilotos independentemente de suas equipes, não haveriam equipes, né? Ou talvez pudesse ter uma ou outra, mas seria algo mais aberto, né? Além disso, a gente vê a forma que a categoria estruturou isso ao decorrer dos anos, né, do ponto de vista histórico, em que existe um campeonato de construtores, né? Se não fosse importante, simplesmente não existiria um campeonato de construtores. Além disso, eu acho que isso incrementa coisas interessantes. Por exemplo, o campeonato de 2008, onde a gente teve o próprio Kimi Raikkonen dando passagem para o Felipe Massa em algumas corridas para o final do ano, e ninguém reclamou disso. Então, e outros momentos em que o jogo de equipe ele foi importante, ele fez diferença no resultado do campeonato, né? A gente tem que pensar também que as corridas elas têm resultados individuais. Por exemplo, o campeão da corrida de uma corrida específica não necessariamente é campeão do campeonato. Ele ganha o troféu daquela corrida e daquela corrida ele sagra-se o vencedor da corrida, né? Pensando por esse fator, a gente pode chegar à conclusão de que as corridas, quando elas ocorrem, quando elas estão acontecendo, é claro que os pilotos eles estão pensando no campeonato, principalmente quem está lutando pela ponta, mas o resultado daquela corrida ele é individual. Por mais que ele se some, ele é um resultado individual. Se você considera que o jogo de equipe ele é tão errôneo, né, ele é tão, como eu posso dizer, fora da realidade da Fórmula 1, os resultados eles deveriam ser contabilizados de forma distinta. Porque a corrida individual, ela dá a oportunidade de um piloto que está mal no campeonato de ganhar uma corrida. E às vezes utilizando-se de jogo de equipe. Como a gente viu, por exemplo, a vitória do Ocon, foi no Ocon em Monza, né? Que o Fernando Alonso segura alguns pilotos e no fim das contas ele consegue dar margem pro Ocon ganhar. Se ele pensasse só na própria corrida dele individual e não na corrida da equipe, ele não faria isso. Ele não torraria pneu, colocando em risco suas posições no grid, mas ele o fez e ajudou a equipe, né?
Vindo para agora para o ponto do próprio do ocorrido, né, na última corrida entre as duas McLarens. Eu acho que tem pontos de análise bem legais aqui, que é, primeiro, isso já tinha acontecido numa corrida durante o ano, eu não lembro qual corrida foi, eles falaram no rádio, na hora que eu vi no rádio eu me liguei, mas não lembro qual corrida foi, em que a McLaren cometeu um erro de equipe, um erro de estratégia, perdão, e ela resolveu esse erro de estratégia mandando os pilotos inverterem as posições. E depois da inversão ela falou, vocês estão livres para brigar. Nessa última corrida aconteceu um erro de estratégia novamente. Não só um erro de pit stop, mas um erro de estratégia, em que ela para primeiro o piloto que está atrás, o que beneficia o piloto que está atrás, por exemplo, ele volta mais rápido e ele faz o undercut. Considerando isso, que o erro de estratégia causou alteração de posição na pista, eles fizeram a mesma coisa que eles fizeram na outra corrida. Eles mitigaram o erro falando, vamos tirar o erro da equipe da equação. E aí eu levanto uma pergunta aí para vocês que estão apresentando o programa. Vocês gostariam que um título de construtores, um título de pilotos, seja decidido por um erro de estratégia da equipe? Sendo que é briga dentro da mesma equipe, eu não vejo muito sentido. Não me anima esse cenário. Se anima vocês, tudo bem. Para mim, eu prefiro realmente que a disputa seja limpa na pista, como está ocorrendo. Eles estão tendo autorização para brigar, mas são coisas específicas e que ocorrem quando há um erro de equipe. A McLaren decidiu, talvez não verbalmente, mas por mitigar os erros de equipe da disputa do campeonato. E mitigando os erros de equipe, ela, por consequência, ela deixa o campeonato, os pontos mais limpos, né? A briga é entre pilotos. Do ponto de vista do Lando Norris, estando atrás no campeonato, eu acredito que para ele é mais interessante que haja sim desavença entre a McLaren e o Piastri, né? Que haja essa briga. Então ele vai ser o cara que eu acho que vai mais pôr fogo, e até por uma questão de perfil, né? Vai mais pôr fogo para que a McLaren não faça isso, principalmente quando for prejudicá-lo. Do ponto de vista do Piastri, eu acho bem mais complexo. Primeiro que é um cara que está há menos tempo na equipe, liderando o campeonato mundial por poucos pontos. Então para ele é muito menos interessante criar briga com essa decisão, com essa postura da equipe. E aqui eu coloco até uma desavença com relação ao nome da live, né? Para mim não faz sentido nenhum dizer que os pilotos vão ser os piores campeões da história, caso sejam, né? A gente tem campeões como Kimi Raikkonen, Damon Hill, sem condições. Coloca-se aqui também o ponto, né? Esse ponto que eu estava falando do Piastri, que ele foi extremamente inteligente emocionalmente, né? É melhor ele perder 3 pontos, que foi o que ele perdeu, do que ele manter esses 3 pontos, não perder e depois ele perder apoio da equipe. Então, ao meu ver, a equipe ela tem uma força muito grande no peso do resultado do piloto. Então, quando você perde a mão da equipe, quando você deixa de correr junto com a equipe, ela pode simplesmente virar e abrir mão de te ajudar e ajudar o outro piloto. Até porque se a gente fazer uma comparação de forças, é discrepante. A equipe tem muito mais força do que o piloto. Uma equipe pode ser campeã sem um piloto específico. Então, por exemplo, se a Red Bull tirar o Verstappen e entrar outro piloto lá com um carro bom, claro, com um carro de ponta, o piloto que entrar vai ter grande chance de ser campeão, principalmente num carro dominante, né? Agora, se você faz o contrário, se você pega um piloto que está numa equipe de ponta, tira ele e leva para uma equipe pequena, ele não vai ser campeão. Todos nós sabemos disso. Logo, quando a gente compara de forma inteligente o que é a força de uma equipe de Fórmula 1 e a força de um piloto, a equipe tem mais força. A equipe que detém a escolha de quem vai correr, a estratégia, se ela quiser beneficiar um ou outro, ela vai beneficiar, principalmente se um dos pilotos não estiver de acordo com a cultura e com a política ocorrida dentro da equipe. Considerando isso, o Piastri fez o certo. Ele foi inteligente, ele deixou de ganhar 3 pontos para continuar tendo o apoio da equipe. Considerando que ele é líder do campeonato, isso é o mais inteligente a ser feito. Principalmente se você está disposto a fazer de tudo para ganhar um campeonato mundial. E isso pode ser visto também como não só inteligência emocional, mas como coragem. Um piloto que realmente quer ser campeão mundial, custe o que custar. Acho muito difícil que a McLaren tenha enxergado as discussões de rádio, o que aconteceu com maus olhos, mas resta ver nas próximas corridas como vai ser a postura. Eu acredito de fato que foi a medida correta tanto para mitigar o erro
da equipe, porque se ela não fizesse isso dessa forma, ela estaria sendo injusta, pois no último GP, perdão, onde ocorreu isso, a McLaren fez, então agora ela não faria, então aí sim seria beneficiar um piloto em detrimento do outro. E dada essa escolha, não estou aqui entrando na questão se a escolha é certa ou errada, ao meu ver ela é acertada, porque eu prefiro um campeão que ganhou na pista do que um campeão que ganhou por erro de estratégia no box. E foi tendo aquela mancha do será que ele foi beneficiado pela equipe? Será que ele teve benefício da equipe em detrimento do outro piloto? E também pelo fato de que após a substituição a devolução de posição, eles ficaram livres para brigar. E se a gente não há o que se questionar sobre a McLaren estar permitindo que os pilotos briguem. Eles já colidiram, inclusive, já teve acidente no Norris no Canadá, por exemplo, durante uma disputa, né? Onde eu acho que foi, né, imaturo e tudo mais, mas a McLaren permitiu a briga, coisa que eu particularmente não sou tão fã. Para mim, piloto de equipe não briga, salvo última corrida do ano, título sendo decidido naquela corrida. E o título de construtores definido. Antes do título de construtores matematicamente definido, o piloto, para mim, não briga com o companheiro de equipe, mas é uma opinião minha também, fica para outro vídeo. Outro ponto que eu tenho a salientar é: vocês reclamaram tanto das coisas que o Fernando Alonso fez para destruir a equipe, para trazer o jogo de equipe para si, mas agora quando um piloto faz exatamente o contrário do que o Alonso fez, e ele acata as ordens da equipe e ele joga conforme a equipe, vocês também o criticam? Então acho que vocês têm que pensar aí para decidir o que vocês concordam ou não, né? E por fim, se alguém não concordar da minha opinião, peço que argumente e vá a merda, né? Porque a minha opinião é a correta, de forma bem democrática e honesta, ok? Boa live, vou tentar assistir aqui, eu tô realmente caindo de sono, mas se eu conseguir assistir eu vou comentar e vou tecer comentários inteligentes, ou talvez não. Abraço.